Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A gente vai estar trabalhando aqui agora sobre o casamento de Jacó com Raquel e Lia. Já vi muitas explicações sobre isso e agora a gente vai dar uma leitura rápida na palavra de Deus, onde está escrito esse assunto, e nós vamos para o mapa também para compreender isso aqui perfeitamente, tudo bem? Antes de continuar, eu queria pedir a você o seguinte: deixa o tal do like, que eu sempre esqueço, compartilhe com outros irmãos também, deixa o seu comentário aqui, as suas observações. Eu queria te convidar para isso aqui, ó. Esse talvez seja um dos últimos vídeos que eu estou fazendo. De vez em quando eu vou voltar aqui nessa planilha, a gente vai estar falando sobre a cronologia bíblica e tudo mais, mas eu preciso dar sequência nos demais estudos do curso bíblico online, tudo bem? A gente tem aqui um curso chamado Curso Cronologia Bíblica Completa. O que ele inclui? As aulas explicativas, que são as aulas que já estão no YouTube, mas também outras aulas exclusivas. Na verdade, lá a maioria das aulas são aulas exclusivas que estão lá só mesmo relacionadas ao curso. São aqueles mínimos detalhes que a gente vai trabalhar aqui dentro de toda essa cronologia que vai de Adão até Cristo. Na verdade, passa ali, né, de Cristo, entra no Novo Testamento e tal, até o período de João, que vai morrer o João que escreveu o Apocalipse. Então a gente tem essas aulas explicativas lá. Naquele ambiente é interessante porque os alunos, além de participarem, perguntar e tirar dúvida e tal, eles também podem colaborar com as suas descobertas. E aí a gente vai acrescentando esses detalhes ao mapa que vai servir para todos os alunos. Então, se tiver ali 2, 3, 4 alunos que descobriram coisas interessantes, isso vai ser atualizado no nosso mapa para a gente que está lá. Esse mapa cronológico completo, ele está disponibilizado lá nesse curso em alta resolução. Então, você vai baixar e você vai ver que ele está grandão, né? E aí você pode ampliar ele, pode imprimir ele em tamanho grande. Ó, os livros da Bíblia aparecem nesse mapa em ordem cronológica. Lá também, dentro do curso, eu tenho uma aulinha explicando esse detalhe da sequência dos livros da Bíblia. Para você também, se quiser montar, por exemplo, uma sequência de leitura bíblica baseada nisso, vai ficar muito legal. Esse material didático é um material didático exclusivo do curso. É um conteúdo que tá lá dentro. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer as aulas, você vai ver, tem as aulas do YouTube, tem as aulas do curso, e depois, no finalzinho, tem esse mapa e tem também um certificado de conclusão, por se tratar de um curso de extensão, tá bom? As perguntas que eu fiz foi o seguinte: você já teve dificuldade em entender qual período que está ocorrendo determinada história no Antigo Testamento? Pois bem, além de você ter essa linha cronológica completa, embaixo você tem a sequência dos livros da Bíblia. Então basta você dar uma olhadinha ali e saber qual período. Fica fácil. Com esse mapa você vai compreender a linha completa, né, do tempo de Cristo até Adão. Além disso, esse conteúdo abrange também o período do Antigo e do Novo Testamento, que vai de Cristo até João, que eu já falei. Esse mapa está em alta resolução, você pode ampliar ele, verificar pelo celular, pelo tablet, pelo computador, é melhor ainda, tá bom? E aí você tem lá duas aulas explicando como que você vai fazer as medições, tá? Do mesmo jeito que eu faço aqui também. E aí, como eu falei, esse conteúdo é exclusivo, é para quem gosta dos detalhes bíblicos e descobertas de coisas maravilhosas, e você também vai ter uma ferramenta para você descobrir várias curiosidades bíblicas, até aquelas que a gente não falou aqui também, tá? Mas lá no curso, dentro do curso, com certeza tem muito mais coisa. Vamos continuar aqui, então eu queria convidar você. Interessou em fazer o curso? Eu vou deixar o link no primeiro comentário aqui e também no primeiro link da descrição desse vídeo. Sem demora, a gente vai agora falar um pouco sobre esse mapa. Então tá o mapa aqui inteiro. Nós vamos falar sobre um pedacinho de nada, que é um trecho da vida de Jacó, tá? Que é sobre o casamento dele com Raquel. Essa parte aqui, ó, eu coloquei agora só mesmo. Eu coloquei essa parte aqui para a gente iniciar o vídeo e essa parte aqui que é do trecho bíblico para a gente estar podendo esclarecer esse assunto. Vamos fazer a leitura, vai ficar bem fácil e aí a gente vai para a parte do mapa para você entender de vez o que aconteceu sobre o casamento ali de Jacó com Raquel, e aí é entregue para ele a Lia e depois vem a Raquel, né? Ele trabalhou um período ali, nós vamos ver isso aqui agora. Vamos lá? Então Gênesis 29 diz assim, ó, tá pequenininho, mas eu vou fazer a leitura aqui e a gente vai, você vai ouvindo aí. Então eu estou em Gênesis 29, a partir do verso 14, né? Aqui está o 15 aqui, mas pode ser a partir do verso 14. Fala que Jacó ficou na casa de Labão,
durante um mês. Então ele fugiu da casa do seu pai, se você lembrar, ele foge de Esaú, ele vai para a casa do seu tio Labão. Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual o seu salário. E aí fala assim, ó. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais nova. Lia ou Leia é o mesmo nome, tá? Então Leia era a mais velha e Raquel era a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho. Às vezes tem outra versão, está escrito assim, que os olhos dela eram doentes ou algo assim, tá? Porém, Raquel era bonita e formosa. Obviamente, né, que o Jacó gostou da Raquel, né? Como Jacó amava a Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos. Olha que interessante. Ele faz a proposta do período que ele vai trabalhar pela Raquel. Então ele fala, durante 7 anos eu vou trabalhar para ter a Raquel, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Veja bem que isso aqui está ficando bem claro no acordo que eles estão fazendo. Labão respondeu: é melhor dar a você do que a outro homem, fique comigo. Então trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram poucos, com poucos dias, pelo muito que amava. Então aqui tem uma coisa interessante. Jacó chega para Labão e faz a proposta. Labão fala: você vai ficar trabalhando para mim de graça só porque você é meu parente? Não, então faz uma proposta. Ó, eu vou trabalhar 7 anos pela sua filha, lembra isso aqui? Que é na época do dote, que se pagava dote para casar com a donzela e aquele negócio todo e tal. Então ele trabalha 7 anos para ter a Raquel. E ele concorda, ele fala, padeceu poucos dias, trabalhou rápido, e então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, então já deu 7 anos, para que eu me case com ela. Assim, aí Labão vai reunir, vai preparar uma festa de casamento, né? Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa, para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por quê? Porque ele foi para a tenda de noite e etc e tal, né? Por isso disse a Labão: o que é isso que o senhor fez comigo? Na verdade, não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o senhor me enganou? Ele está perguntando. E agora, o Labão vai dar aqui uma justificativa. Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Na verdade, casava-se a mais velha primeiro e depois a mais nova. Isso era costume de muitos povos antigos, tá? Porque corria o risco de casar a mais nova e a mais velha ir ficando. Então, era normal casar a mais velha e depois casava a mais nova. Porém, não foi isso que foi o acordo, né? Ele fala: eu vou trabalhar 7 anos para a mais nova. Então, ele fala assim: em nossa terra não costuma se dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana da festa de casamento da primogênita, e essa semana que não é 7 anos, são uma semana mesmo, é a semana da festa. Você pode conferir aqui, por exemplo, eu pus um asterisco, em Juízes 14, 12. Então, era uma semana de festa que teve. Depois daremos a você também a outra olha aqui que legal, ó. E aqui fica claro, ó, pelo trabalho de mais 7 anos. Pelo trabalho de mais 7 anos. Que você ainda me servirá. Ok? Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana da festa primogênita. Ou mais ou menos o que Labão está falando é o seguinte: Jacó, não estraga a festa de casamento da Lia, essa festa que eu fiz para ela, né? Não fica aí fazendo cara de aborrecido e nem nada. Completa a festa de casamento dela numa boa e você vai trabalhar mais 7 anos pela Raquel e te dou ela. Foi isso que ele fez, entendeu? E aí você vai trabalhar ainda mais 7 anos, então são 14 anos. Porém, é aqui que está o detalhe: ele não esperou 7 anos para ter a Raquel. Fala assim: Jacó fez o que Labão pediu, completou a festa da primogênita, depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado a sua serva Bila, no caso que era Zilpa, e agora a Bila, para ser serva de Raquel. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava a Raquel mais do que amava Lia. E continuou, olha aqui, depois que ele recebeu a Raquel, continuou trabalhando para Labão durante mais
mais 7 anos. Então tá aqui, ó, tá? Então ele completa a semana do casamento, ele trabalhou 7 anos pela Raquel, mas recebeu a Lia. Ele completou aquela semana de casamento e trabalhou aqui, ó, mais 7 anos. Essa é a proposta. Então, você completa essa semana, eu te dou a Raquel, você trabalha mais 7 anos ainda. Né? Ainda me servirá. Então, ele deu a sua filha Raquel, e aí ele continuou trabalhando para Labão mais 7 anos. São 14 anos, porém, ele vai ficar 20 anos na casa do Labão. Nós vamos entender agora como é que isso acontece, tá? A gente vai agora para Gênesis 31, ele fala assim, olha que interessante, ó. Gênesis 31 que a gente está, né? Então ele fala assim, ó, 20 anos eu estive com o Senhor. Então calcula aí, 20 anos, menos os 14, aí ele vai explicar. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam crias, ele vai falar das cabras, você vai entender por que disso. E aí ele fala de novo, ele cita no verso 41. 20 anos permaneci na sua casa. 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, certo? E 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou meu salário, e se não fosse o Senhor Deus, né? Eu sairia daqui de mão vazia. É isso que ele está falando. Então, o Labão, ele era bem complicado, né? Então, ele mudou o salário dele. Às vezes, quando ele via que o rebanho estava dando mais da turma que ia para ficar para Jacó, como pagamento, ele mudava. Não, agora vai ser outro. Ele mudou 10 vezes o salário de Jacó. E aí, ele explica. Eu trabalhei 7 anos para Raquel, mas o Senhor me deu a Lia. Depois, eu trabalhei mais 7 anos pela Raquel, certo? E aí, agora 6 anos. Agora, você observou uma coisa que passa batida às vezes nos olhos das pessoas. Depois que ele recebe a Raquel em casamento, que foi dada, ele continua trabalhando mais 7 anos. Porém, ele já tem a Raquel, ele já tinha ela como esposa, e Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava mais Raquel do que Lia, é óbvio, né? E continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Então vamos lá para o mapa. O que acontece aqui? Eu vou dar uma breve explanação da trajetória de Jacó, tá? Vou ampliar mais ainda. Aqui, eu vou colocar um pouco para cima para a gente ver também o que está acontecendo aqui em Abraão, Isaac e Jacó, porque eu acho bem legal você acompanhar isso. Então, Jacó nasce aqui, ó. Então, o nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó. Então, eles nascem aqui. Nessa época, Isaac tinha 60 anos, o Abraão já estava com 160. Quando Jacó tem 15 anos de idade, o avô dele morre, que é o Abraão, tá? Então, o pai dele, Isaac, estava com 75 anos. Quando Jacó alcança a idade de 40 anos, Esaú, que é o irmão dele, se casa com as filhas de Et. Então, Esaú e Jacó eram gêmeos, né? Então, quando ele se casa com 40 anos, quer dizer que Jacó também tem 40 anos, se casa com as filhas de Et, que deu muita dor de cabeça para Rebeca. Tá? Então, olha que interessante, né? Ele se casou com a mesma idade do pai. O pai dele, Isaac, casou com 40 anos também. Agora, quando Jacó alcança 63 anos de idade, o que aconteceu aqui? O tio dele, irmão de Isaac, Ismael, vai morrer aqui. Tá bom? Então, ele está com 63 anos de idade. Quando ele alcança 76 anos de idade, vou aproximar ainda mais, 76 anos de idade, Jacó foge para a casa de Labão. Quer dizer que ele ficou 75 anos com seu pai, Isaac. E ele foge para a casa de Labão. E aí, nessa época, ele vai ficar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Opa, deixa eu ajustar aqui mais um pouquinho. Vai ficar aqui, ó, com 76 anos de idade, ele fugiu, ele entra na casa de Labão, ele vai trabalhar 7 anos, isso é, ele vai estar com 83 anos pela Raquel, mas vai pegar, no caso, vai ser dado ele em casamento a Bila, no lugar da Raquel. A Bila não, a Lia, né? A Leia, que tinha como serva a Zilpa. Já a Raquel, que tinha a Lia, tá? Só que aí, o que ele faz aqui?
aqui ele cumpre a festa de casamento, que é aqueles 7 dias, e ele já recebe a Raquel como esposa. E aí ele vai trabalhar ainda mais 7 anos, tá? Até completar aqui 90 anos, que é quando ele completa o pagamento. Não é recebe a Raquel. A Raquel ele recebeu aqui logo depois da festa de casamento, tá bom? E aí ele trabalha mais 7 anos com as duas. E aí, quando ele alcança 90 anos, acontece uma coisa bem interessante aqui, que é o nascimento desse camaradinho aqui, o José, que é o José que a gente conhece, o famoso José do Egito, mas não é do Egito, ele estava no Egito, mas não é do Egito. Então vamos rapidinho aqui, ó, só para concluir, tá? Ele entra na casa de Labão, 7 anos ele trabalha pela Raquel, e aí ele casa com Lia e logo em seguida com a Raquel, trabalha mais 7 anos em pagamento dessa segunda vez que ele está trabalhando por Raquel, porque embora ele recebeu a Lia, ele trabalhou foi pela Raquel, você está lembrado, né? E aí ele vai trabalhar mais 6 anos para completar o ciclo aqui. Para quê? Para agora ele receber recursos para conduzir sua família, que são os gados, né? A riqueza que ele sai dali. Então, que o sogro dele vai mudar 10 vezes o salário dele. Então, ao total, daqui até aqui, passaram-se 20 anos. Daqui a aqui 7, mais 7, 14, mais 6 anos, 20 anos. Então essa é a história da trajetória toda de Jacó na casa do seu sogro Labão, que é um lambão, e ele sai dali então, e ele vai morrer com seus 147 anos de idade, como você pode ver ali, tá bom? Espero que você tenha gostado e te convido mais uma vez a conhecer o nosso curso de cronologia bíblica, um curso completo que tem cada um dos detalhes, a gente fala lá sobre todos os detalhes que a gente vai encontrando aqui, que os alunos sugerem lá também, sobre Torre de Babel e coisas desse tipo aí também. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse estudo. Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.